Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 306º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, neste momento até estou ok, tendo em conta a semana, mas pronto, já vamos falar sobre isso. Mas primeiro vamos então falar desse evento que ocorreu na semana passada. Foi no sábado? Exato, foi no sábado, dia 26 de outubro. Exatamente no sábado 26 de outubro, a comemoração dos 35 anos de José Lopes, que tinha feito anos no dia anterior. E pá, ele organizou então um jantar lá no Ponto de Encontro, um restaurante em que já tínhamos ido lá quando foi o primeiro e único jantar de patronos deste podcast, em que João Silva se enganou, diz ele, mas entrou na casa de banho das mulheres. E então, pá, antes disso, andámos em busca do presente ideal. João Silva tomou a iniciativa, e disse, pá, era fixe comprarmos uma máquina analógica antiga e não sei o que. E eu, pá, olha, boa ideia, tipo, não me lembrava disso, apesar de lá estar na cara que era uma boa prenda, mas pá, não me lembrei disso. Então pá, ele tomou a iniciativa, organizou tudo e tal. Eu, ok, tudo bem. E então depois, se não fosse isso, eu e a senhora engenheira daríamos uma prenda em conjunto. Então eu disse, pá, eu já estou safo, agora desenrasca-te tu. Mas então depois fui ajudar lá então a comprar alguma coisita. E então pá, estávamos a ver uma cena que era totalmente diferente daquilo que oferecemos. E depois eu vi, pá, talvez isto. Aí então lá oferecemos um jogo e depois, pá, a senhora engenheira viu assim, quase que no gozo, um mini livro do Manual das Boas Maneiras e tipo, isto tem de ir. Isto de certeza que gerará conteúdo para o podcast de José Lopes, mas então foi engraçado, pá, estava lá pessoal com quem já nos costumamos juntar. João Silva tomou mais uma vez a iniciativa e ligou-me antes de ir para o jantar. Ele disse, pá, eu vou passar em Guimarães se quiserem eu dou-vos boleia. E eu, olha, fixe, que assim, podemos beber à vontade, caralho, tu é que vais trazer o carro. E então pronto, ele deu-nos boleia, deixou-nos em casa em segurança. E pá, foi interessante porque é tal cena, porque é o total oposto de mim. Porque é raro comemorar o aniversário, ok? Ou então se comemorar é assim uma cena mais recatada e do lar, estás a ver? Ele ele gosta de juntar os amigos e tudo. E atenção, ele é que é o correto. Mas é tal cena, não estou na idade dele. Se calhar quando chegar aos 35, eu também pensarei, caralho, se calhar tenho de convidar as pessoas para estarem perto, porque senão vou perdendo amigos ao longo da vida. Não sei. Mas então passou-se ali uma boa noite. Depois viemos para casa e no dia seguinte fomos almoçar à casa dos meus pais. E depois, pá, quase que obrigámos a minha irmã e o meu cunhado a ir dar um passeio. E então nós decidimos, pá, vamos sair. Só têm de decidir o sítio onde vão, mais para tirar a minha irmã de casa. E então, pá, eles escolheram os Esposende. Que pá, eu sendo sincero, eu acho que nunca tinha ido a Esposende. Estou a ser sincero, ok? E então, pá, lá fomos. E tipo, eu não sei se isto foi o que depois desencadeou o resto da nossa semana. Mas então fomos dar um passeio, ok? Andámos a ver lá os moinhos e não sei o que, perto da praia. Pá, a senhora engenheira disse, quero sentir a areia. Não, vamos molhar os pés. Pá, ok, tirar as sapatilhas, e tocar na areia e o caralho. Fomos então andar na areia, não chegámos a molhar os pés, ok? Vimos uma gaivota morta, isso tinha de ser apontado, que era tipo, estava lá toda esticada, coitada. E então tal, depois ainda fomos ao crepe, ok? Crepe com bola de gelado, tudo muito bem. Lá está, foi um passeio interessante. Corta para ainda ir à casa dos avós, senhora engenheira, jantar e comer castanhas e o caralho. Corta para uma semana de dor, depressão e trevas, ok? Quase. Isto porquê? Porque, na segunda-feira, a senhora engenheira estava meio manhosa, ok? Mas ainda foi trabalhar. E depois é esta cena, imaginem. Eu estava a pensar nisso, que é o padrão que nos define se nós estamos bem ou não é conseguimos ir trabalhar. Se não conseguimos, estamos na merda. Se conseguimos, pá, ainda dá para lidar, caralho. Dá para lidar. E é tipo, somos mesmo uma merda enquanto espécie e resumimos a nossa vida mesmo a dar 8 horas do nosso trabalho em troca de dinheiro. Mas, E então, o que é que eu achei estranho? Achei estranho porque nós já tínhamos dito, a segunda vamos treinar, ok, ao fim do trabalho, que assim o primeiro treino da semana já fica feito. E depois vamos às compras. E ela liga-me
e diz: vamos só às compras que eu não consegui treinar. E eu, ok. E tipo, estava assim bué da fraquinha, estás a ver? E então fomos, lá está, ao Mercadona, fugimos da hora do abacaxi invertido, mas lá fomos nós, viemos para casa, ainda comemos umas espetadas com qualquer cena, já não me lembro com o que era, corta para no dia seguinte, corta para nessa noite. Pá, a senhora engenheira não consegui dormir nada, tipo, acordar à meia da noite. Eu ainda acordei à meia da noite para lhe fazer um chá, beber tipo água das pedras e o caralho, esse tipo de cenas. E tipo, esqueçam. Estava totalmente destruída, não conseguiu ir trabalhar. Estava com dores de cabeça, cólicas, dores de barriga, tipo uma cena absurda. E então basicamente foi isto na terça e na quarta. E depois na quinta também ainda está, hoje ainda está, mas na quinta já conseguiu ir trabalhar. Ou seja, ainda não está totalmente recuperada, mas já está naqueles mínimos, tipo, já consegues ir trabalhar, por isso já estás bem, caralho. E então, basicamente, eu também estava meio fodido, porque também estava todo entupido do nariz, doía-me a garganta, não sei se foi de andar lá a brincar à beira-mar, o que é que foi. E também estava assim com dores de cabeça e o caralho. E então, senti-me quase no filme Amour, só que com menos 35 anos do que as personagens, ou menos 40 anos do que as personagens principais, caralho. E tipo, que merda do caralho, porque é tipo, imaginem, porque é tal cena, pá, porque é tal cena. Isto é uma cena que ninguém nos avisa quando saímos da casa dos pais, que é, caralho, é bué da fixe, caralho, mas quando estiveres doente, quem é que vai tratar de ti, meu? Porque é tal cena, meu. Quando estás na casa dos pais e estás doente, a mãezinha faz-te uma canjinha, a mãezinha vê se tens febre, dá-te ali um Benuron, leva-te a comida à cama e tudo. Pá, quando estás sozinho, tens de mexer. E então, pá, eu chegava todos os dias do trabalho, ela estava na cama toda fodida, literalmente. Tipo, estava mesmo com cara de doente, ok? Imaginem, como é que se detecta a cara de doente? Quando os lábios da pessoa não têm cor de lábios e têm tipo cor de pele, estás a ver? Acho que aí é a prova em que a pessoa está mesmo doente. E então depois, quando eu chegava, dava-lhe assim qualquer cena, e ela já ficava melhor, e depois eu pensava, ok, ela amanhã já vai trabalhar. Não, pá, depois passava a noite mal novamente, eu saía, já não ficava em condições, ou seja, eu sou a cura, ok, eu sou a cura, por isso, se quiserem o meu número para tratar da vossa doença, podem ligar, ok, podem ligar. Então, pá, foi assim uma semana um bocado estranha, porque é tal cena. Depois eu tentava dar aquelas dicas de mãe, estás a ver, do tipo, pá, faz um caldo branco, um caldo de arroz para a dor de barriga, pá, a minha mãe diz que isso ajuda, tal. Ainda conseguiu comer. Depois no outro dia já conseguia comer o arroz seco com uma posta de salmão, tal. Mas pá, era sempre aquele cuidado, tipo, pá, o que é que podemos comer, o que é que não podemos. Mas pá, ninguém nos preparou para isto. E depois lá está, pá. Depois, como ela não foi trabalhar, alterou-me completamente as rotinas, porque a primeira não fomos treinar, porque não estávamos em condições. Eu também não estava muito fixe, mas ela então é que não estava, e depois eu também não a queria deixar sozinha. E depois, tipo, ouvir podcasts e música, isso também foi para esquecer, porque, depois quando chegava a casa não ia dizer, olha, ok, estive a trabalhar, agora afasta-te e dá-me aqui estas 2 horas e meia que eu costumo ter para ouvir as minhas cenas. E então depois ficávamos só no mínimo, ainda deu para ver umas cenas no streaming, mas nada mais. Hoje então, como é feriado e dia de Todos os Santos, porque estou a gravar no dia 1 de novembro de 2024, às 15h27, e como eu ainda estou com aquele chip de trabalho, apesar de não ter ligado o alarme, acordei tipo às 5h30, estás a ver? Acordei às 5h30, e então, pá, aproveitei para ouvir alguns podcasts que estavam em atraso, ainda ouvi o Projeto Humanos, e pá, ainda dei aqui uns toquezinhos da FM, ok? Ainda dei aqui uns toquezinhos da FM, deu para acabar a época passada. Isto porquê? Porque eu não sabia que ainda havia o Campeonato Mundial de Clubes, que pá, é melhor não falar sobre isso porque fui eliminado pelo Flamengo. Uma vergonha, ok? Mas é a tal cena, como aquilo só tens tipo 2 ou 3 dias de intervalo, os jogadores não estavam totalmente recuperados do 11 titular, e a dar essas desculpas de treinador. Mas então, foi fraco. Já comecei agora a terceira época com uma derrota na Supertaça de Portugal para o Benfica, perdi 3-1. Já houve aqui alterações na equipa titular, vendi o Diogo Costa e o Nico Gonzalez, cada um por 100 milhões, por isso, pá, agora sim, agora é que veremos como é que será o FM a sério. Mas, basicamente foi isso, pá. Basicamente foi uma semana de cuidador informal, sendo que eu também precisava de cuidados porque, também me doía a garganta, também me doía a cabeça.
Mas pá, tive de fazer o papel de homem da relação e pá, cuidar da mulher, ir comprar pão, porque ela estava-lhe a apetecer pão, e depois ela dizer, odeio este pão, e é tipo, foda-se, caralho, é o único pão que temos. Por isso, pá, por isso é boeda fodido. Agora, meu, quando houver uma manifestação dos cuidadores informais, pá, eu vou estar lá na linha da frente, porque eu agora sei o que é que essas pessoas sofrem, meu. Por isso, miúdos, contem comigo na vossa luta. Por isso, não foi assim uma semana com grandes temas. E agora, antes de gravar, pá, reparei que tinha falecido Camilo Mortágua. Camilo Mortágua, que hoje em dia é mais conhecido por ser o pai das irmãs Mortágua, mas que em todos os jornais é descrito como antifascista. Aqui no Expresso morreu o antifascista Camilo Mortágua. Jornal de Notícias, morreu o antifascista Camilo Mortágua. Público, no Público não tem. Ok, no Público não tem, mas tem, morreu o gato mais gordo do mundo, pá, pesava 17 kg e estava numa clínica de emagrecimento. Por isso, pá, prioridades. Mas então ouvi noutro jornal. Talvez na SIC Notícias, talvez. Na SIC Notícias. Morreu o antifascista Camilo Mortágua aos 90 anos. E pá, em todas estas publicações, vem pessoal a chorar, a dizer ele era um terrorista. Ele era um terrorista, pá. Ele não era antifascista, era terrorista, ao ponto que o jornalismo chegou e o caralho. E tipo, pá, basta ir à Wikipédia, que é a fonte do conhecimento universal, como toda a gente sabe, que tem lá tudo sobre ele. Tem todos os ataques terroristas que fez, como o assalto ao Santa Maria, o desvio do avião da TAP, assalto ao Banco de Portugal ou a ocupação da herdade da Torre Bela. Ok? E pá, a questão é, estávamos numa ditadura, caralho. E parece que hoje em dia já não há essas nuances. E sei lá, a partir do momento que todas as fontes de informação descrevem uma pessoa como sendo antifascista e não terrorista, se calhar quer dizer que essa pessoa era antifascista e não um terrorista. Ou será que todos os jornais, num complô, acharam vamos aqui ajudar este partido que só tem 5 deputados a limpar a imagem do pai da coordenadora? Não, pá, por amor de Deus, estamos a brincar, caralho. Só que lá está, pá, é a tal cena de tu podes não respeitar uma pessoa, podes ser o oposto dessa pessoa, podes achar que as políticas dessa pessoa te levarão para um caminho ruinoso. Agora, pá, o que não podes é apagar a história. E se uma pessoa lutou durante uma ditadura fascista para que essa ditadura terminasse, essa pessoa é um antifascista, ok? E isto é só a prova de que cada vez estamos mais extremados porque, pá, pelo menos eu não me lembro, ok? Eu não me lembro, mas em 2005 ele foi condecorado com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade da República Portuguesa. E pá, eu não me lembro de nenhum protesto, ok? Opá, eu agora estava aqui a ver. Pá, estava aqui a ver qual é que era. Ok, ele tem a grande oficial da Ordem da Liberdade, porque pá, tem aqui boas categorias de tipo medalhinhas da República Portuguesa. Então tem tipo grandes escolares da Ordem da Liberdade, grão cruzes da Ordem da Liberdade, grandes oficiais da Ordem da Liberdade, que é este que o Camilo Mortágua recebeu. Depois tem comendadores da Ordem da Liberdade, oficiais da Ordem da Liberdade, tem cavaleiros da Ordem da Liberdade, que é só um, medalhas de ouro da Ordem da Liberdade, que não tem nenhum, medalhas de prata da Ordem da Liberdade, também não tem nenhum, isto segundo o Wikipédia, claro, e membros honorários da Ordem da Liberdade. Isto no total há 338 membros. Aqui diz que desde a criação em 1976 foram registados 499 membros da Ordem da Liberdade. Ok, porque depois tem aqui outras cenas. Mas tipo, eu estava aqui à procura, então, e abri aqui a primeira. Não foi a primeira. Mas, tipo, abri aqui a categoria oficiais da Ordem da Liberdade. E pá, estavam aqui nomes que me chamaram a atenção. E pá, temos aqui Adam Clayton, Larry Mueller Jr., The Edge e Bonovox. Que pá, por alguma razão,
eles têm uma medalha da República Portuguesa, pá. E agora, eu queria saber o porquê. Ok, deve ser por causa do seu trabalho filantrópico. Pá, não sei, não sei, mas não estava à espera. Não estava à espera porque, imaginem, eles receberam a mesma medalha de, por exemplo, o Fausto Bordalo Dias, que faleceu há pouco tempo, Aristides de Sousa Mendes ou Paulo de Carvalho, estás a ver? Ou o Sérgio Godinho, por exemplo. Ou o Vitorino, que agora também toda a gente tem esta medalha, caralho, foda-se. Mas pronto, pá, os membros dos YouTube têm a mesma medalha destes artistas portugueses. Por isso, pá, por isso, pá, não sei, não sei. Não estava à espera disto. Agora, pá, tenham um bocado de calma, caralho, tenham um bocado de calma. Tipo, eu gostava, eu não sei, não sei em que mundo é que este pessoal vive, que acha que, sei lá, que se derruba uma ditadura como, caralho? Não sei, pá, não sei. Agora, pá, se tudo o que ele fizesse, ou se tudo o que ele fez, se não tivesse sido na ditadura, se calhar ele era visto de outra forma? Talvez, caralho, mas se calhar há esse pequeno pormenor que é, estávamos numa ditadura, meu. Ou será que isso se calhar é mais do que um pormenor que as pessoas tentam ignorar? Tipo, estamos quase como o Diogo Sena no outro dia a dizer, onde é que se vivia melhor? Nos anos 60, 80 ou 90? Nos anos 60 estávamos numa ditadura, esqueci-me desse pormenor. Vamos ter um bocado mais de calma, ok? E vamos então para as recomendações culturais desta semana. Então, ok, jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos com podcasts e começa aqui com o Projeto Humanos, a 7ª temporada, que foi o que eu ouvi hoje de manhã, em que pá, a 7ª temporada chama-se O Piloto. Não sei quantos episódios é que terá, sei que os 2 primeiros episódios saíram ontem, ok, dia 31 de outubro de 2024. Daqui para a frente, todas as semanas, sairá um episódio. E tipo, destes 2 primeiros episódios, ainda não sei o que retirar daqui. Porquê? Porque ele só entrevistou uma família, ok, que é a família deste tal piloto desaparecido, mas sinto que há ali muita cena que ainda será revelada, estás a ver? Ainda não dá bem para ver onde é que a história vai, porque estão todos tipo com meias palavras e tudo, estás a ver? Ainda não dá bem para saber para onde é que isto vai. Mas então está interessante estes 2 primeiros episódios. É a 7ª temporada, Projeto Humanos, que é um dos podcasts que eu mais ouvi na vida. Ouvi todas as temporadas, algumas mais do que uma vez, como o Caso Evandro ou o Coração do Mundo. Por isso, recomendo muito. O Ivan Mizanzuki é das pessoas que sabe narrar melhor podcast e que sabe contar uma história da melhor forma possível. Por isso, recomendo muito e principalmente para quem for apaixonado por podcasts. Depois, no Streamio, eu e a Senhora Engenheira vimos The Menendez Brothers, que pá, toda a gente estava a falar. Acho que o Miguel foi a primeira pessoa a falar disto. Depois o Zé Lopes também falou. Depois mais pessoas falaram e pá, nós estávamos aqui em casa, estávamos doentinhos, por isso, metemos na televisão e pá, lá está. Parece aquelas histórias que só acontecem nos Estados Unidos. Talvez porque lá haja loucura para caralho para poder ser gravada. E lá está. E é aquela cena que se calhar se o julgamento fosse feito hoje em dia, se calhar eles eram condenados a uma pena muito inferior ou até poderiam ser ilibados. E tal como eu disse no pré-pod, recentemente eu e a Senhora Engenheira vimos um episódio de Law and Order que era um bocado parecido com isto, porque era um puto que tinha sido abusado pelo pai e então o pai vai a julgamento para ser condenado por ter abusado do filho, mas sai em liberdade, e na semana seguinte ou no dia seguinte o puto entra numa escola e mata alguns colegas de escola. E tipo, e nesse julgamento o condenado foi o pai, porque se ele não tratasse mal o filho, se ele não tivesse abusado dele, se calhar o puto não tinha feito aquilo, estás a ver? E lá está, porque esse episódio se passa mais ou menos agora na atualidade, porque deve ter uns 2 ou 3 anos. Por isso lá está, se calhar se fosse hoje em dia, se calhar o julgamento tinha sido de forma diferente e talvez por isso haja esse movimento todo para tentar repetir o julgamento, porque se calhar só foi mal julgado. Também é assim, o documentário também te leva a crer que o caso O.J. Simpson tenha influenciado, mas não sei até que ponto influenciou, estás a ver? Tu ali
lá está. A prova de que o documentário é bem feito é que tu acreditas cegamente no que está ali. Ok? Não sabes se há dados que são diferentes, se não há, mas tu acreditas cegamente no documentário. Isso só prova que está bem feito. Por isso, recomendo. E lá está. E a Netflix é muito forte nisso porque eu nunca mais me esqueço quando eu vi a primeira temporada de Making a Murderer, que eu adorei, ok? E para mim aquele gajo é inocente e nunca na vida devia estar preso por supostamente ter morto alguém, estás a ver? Por isso, já. Depois, vimos o filme His Three Daughters, As Três Filhas, em português, de 2023. Olhem que pá, tem aqui 98% de aprovação no Rotten Tomatoes. Gostei muito. Basicamente, o que une estas três filhas é a morte iminente do pai. E depois é um bocado estranho porque, pá, tem lá um gajo que é tipo, lá está, um cuidador paliativo ou assim qualquer cena, que o gajo diz, vai ser hoje, caralho, vai ser hoje que o velhote vai morrer. E depois não é hoje. Depois volta no dia seguinte, vai ser hoje, caralho, vai ser hoje. E tu chegas a um ponto que é tipo, cala-te, caralho, foda-se, quando o velhote morrer, morre, meu. Cala-te com essa merda, sempre a dizer, cuidado, vai ser hoje, vai ser hoje. Mas então, tipo, a relação das três é interessante e vai se desenvolvendo ao longo do filme e é bem engraçado ver que são três irmãs, todas totalmente diferentes, mas estão ali juntas por um motivo, estão-se a tentar suportar porque as três odeiam-se completamente, mas depois no fim até se compreendem umas às outras. Então acho que essa é a parte positiva do filme, por isso recomendo muito. E depois na música, temos aqui um novo álbum do Luca Argel, que será a única recomendação, só que é a tal cena, o álbum é novo, chama-se Visita, tem a participação em todas as músicas da Pri Azevedo. O álbum não tem músicas novas, acho eu, ou pelo menos, imaginem, quase todas eu acho que me lembro delas, mas não sei. Mas tem a participação da Pri Azevedo, por isso não sei se pode ser daí a visita, tipo, ela visitou-me e gravámos este álbum juntos, não sei se pode ser isso. Entretanto, ele será apresentado no domingo 3 de novembro, ou seja, no dia anterior ao lançamento deste podcast no Coliseu do Porto, e vai estar aí a tocar a música Acanalhado. No último trem, e te trago tabaco, jornais e sabão. E eu que nunca te peço nada, só me faça um favor em retribuição. Quando eu morrer, não vá ao enterro, não acenda a vela, só nós que sabemos da nossa novela e vão estranhar a tua tristeza. E é isto, mais um episódio gravado em condições adversas, porque o senhor engenheiro estava demasiado doente para eu a poder expulsar de casa durante 1 hora para poder gravar. Mas está entregue mais um episódio, por isso já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.